Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Que a paz de Jesus possa envolver a todos que aqui se encontram, os visíveis e os invisíveis. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui hoje, falando pela primeira vez aqui, nesta casa, mas estamos aqui desde 9 horas da manhã, estudando. Isso é muito bom, foi muito bom. Reencontro com amigos e é uma coisa maravilhosa. Bem, esse tema, a gente se baseou num livro de Joana de Ângeles, Atitudes Renovadas, capítulo 6, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o egoísmo, 11, amar ao próximo como a si mesmo, e de Emmanuel também, porque a gente não pode falar alguma coisa se não trouxer Emmanuel, e Emmanuel, em Fonte Viva, fala também sobre esse tema. Então veja que a gente tirou aqui de 3 fontes diferentes, e vamos tentar falar em 50 minutos, né, tudo isso que dá muita conversa. É interessante que essa história do Narciso, todos nós conhecemos a história de Narciso, né? A mitologia grega nos conta a história de Narciso, e antes de falar a história do Narciso, eu gostaria de fazer uma colocação. Sempre que uma história chega até nós temos que nos colocar, tem ali um lugar para nós nessa história. Porque nada chega na nossa vida assim, à toa. Tudo que lemos, e principalmente as histórias que chegam até nós temos uma participação clara nessa história. Então, a história de Narciso, a mitologia grega, nos conta que Narciso nasceu de uma beleza estupenda, maravilhosa, lindíssimo. Ele era filho de um deus Céviso e de uma ninfa, e ele foi crescendo com uma beleza assim extraordinária. Um adivinho da época falou a seus pais que ele teria uma vida muito longa, mas ele jamais poderia olhar a sua imagem. Então, Narciso foi crescendo, a beleza exuberante. Um dia ele andando no campo, tinha um lago, e ele se aproximou do lago para beber água. E quando ele baixou o rosto para beber água, ele viu a sua imagem. Lembra que a história, ele não poderia ver a sua imagem, né? Ele se apaixonou imediatamente pela sua imagem e morreu ali, apaixonado pela sua imagem, olhando a sua imagem. Ali no lugar onde Narciso morreu, nasceu uma flor que nós conhecemos pelo nome de Narciso. Bem, essa é uma história que nós vemos a humanidade inteira sendo esse Narciso, né? Nós olhamos uma humanidade narcisista. Nós, na Revolução Francesa, foi muito falado sobre a fraternidade, né? A fraternidade, a igualdade. Então, a fraternidade foi muito falada, a intenção da Revolução era essa, mas foi sendo esquecida. Olha, a fraternidade foi sendo esquecida e os seres humanos foram buscando seus interesses, únicos interesses, voltados para si. E atualmente a gente vê isso com muita clareza em todas as situações. O consumismo está uma coisa impressionante. As pessoas, quando eu vou falar as pessoas,
vocês não pensam que eu estou falando de vocês, eu estou falando de mim. E quando eu falo as pessoas, eu estou falando de mim. Né? Então, é bom que a gente lembre disso, porque eu acredito que aqui não tem ninguém consumista, e lá em Macaé que tem bastante. Né? Então, nós compramos avidamente, sem necessidade. Às vezes eu vejo assim, as pessoas falam tanto em crise, mas o consumo, o consumismo é uma coisa demais, é uma doença quase. As pessoas, nós compramos sem necessidade, nós não nos questionamos se aquilo é necessário ou não. A gente vai comprando, a gente não se pergunta se tem necessidade daquilo. Um dia desses, eu fui visitar um amigo que estava com depressão, que está com depressão ainda, e eu sentei na garagem com ele, num ressalvo que tinha assim, sentei do lado dele, conversando com ele me contando os sentimentos que ele estava tendo, e ele disse, olha, Toninho, e eu sentei na frente de um carro, que eu não sei nem quanto custa aquele carro, porque eu não sei preço de carro, mas eu sei que era muito caro, pelo visual daquele carro, devia custar muito. Aí ele começou, olha, Toninho, eu comprei esse carro tem 1 mês. No início eu fico entusiasmado pra caramba, e eu gosto, e eu fico limpando toda hora, e fico arrumando. Na semana seguinte eu já não tenho muito interesse, e quando chega agora, já faz 1 mês que eu comprei esse carro, já não quero mais ele, já olhei outro na internet, já estou interessado no outro. Olha o exemplo de consumo desnecessário. O consumismo é uma coisa assim, não é que a gente não possa ter as coisas, gente. Mas eu estava olhando na televisão outro dia, no noticiário, 60% das pessoas no Brasil estão devendo. E um grande número não sabe como pagar. Mas por que será que as pessoas devem tanto assim, se eu conheço gente que ganha muito pouco e não deve nada? Nós somos administradores, né? E maus administradores, não sabemos administrar a nossa vida, as nossas coisas. Então, ficamos aí colocando os nossos conflitos, as nossas inseguranças, tudo a gente vai satisfazendo com ter coisas. E não se questiona, será que eu preciso disso? A maioria das coisas que nós compramos, se nós olharmos primeiro e pensarmos assim, bom, vou esperar 1 semana para ver se isso é necessário mesmo na minha vida. E eu garanto que não precisa nem 1 semana. Com 1 dia a gente já vê que aquilo não é necessário na nossa vida. A gente já não compra mais aquilo. Né? Outra coisa que está nos levando a um problema muito sério é a fama, é o poder. O poder está levando o ser humano a fazer coisas impressionantes, a esquecer do outro, a passar por cima do outro para aparecer, para ter fama, para ter condição. A gente vê, às vezes, uma pessoa trabalha uma vida inteira buscando uma posição melhor, esquece da família, não convive com os filhos, não convive com as pessoas que ele ama, porque ele não tem tempo, porque ele precisa trabalhar para ter uma condição melhor, porque ele quer nas férias viajar, porque todo mundo viaja, eu também quero viajar, né? Quero viajar para aqueles lugares onde eu vou tirar fotografias, vou botar lá no Facebook, né? Perto da torre, não sei o quê, não sei aonde. Aí junta dinheiro para ter aquilo. Vai com a família para tal de viagem sonhada. Aí ele tem um cartão internacional, né? Aí ele chega lá, gasta mais do que pensou que ia gastar. Volta cansado, irritado porque a família comprou o que não devia e ainda devendo muito mais. Agora ele vai ter que fazer mais hora extra, trabalhar mais para poder ganhar mais, para poder pagar aquilo, porque o ano que vem ele vai querer ir de novo no outro lugar.
que acontece? Essa pessoa fica uma existência inteira. Não, mas quando eu me aposentar, eu vou ter tempo de ficar mais com a minha família, de fazer aquele exercício físico que eu deveria estar fazendo agora, mas que eu não tenho tempo, de estudar, tocar violão para tocar lá no centro, ir mais no centro trabalhar, na casa espírita. Mas agora eu não tenho tempo, mas quando eu me aposentar eu vou ter. Aí se aposenta. Se aposenta, tá com pressão alta, tá com taquicardia, já não pode fazer mais nada, já engordou de ficar sentado trabalhando e comendo pão e sanduíche no almoço, não comendo direito, não é? Aí o médico já diz para ele, não, o senhor agora não pode fazer mais nada, tem que ficar sentado com a sacolinha de remédio do lado. Eu tenho visto muito isso, sacolinha do remédio do lado, com aquele marcador de pressão, né? E pronto, acabou a existência, daqui a pouco desencarna e fez o quê? Quando chegar na espiritualidade vai ser perguntado, o que fizeste com o tempo que eu te dei lá na Terra? E ele vai falar, trabalhei muito para ganhar dinheiro, para aparecer, para botar as fotos no Facebook bem bonita. E o que adiantou? Né? Olha, nada. A beleza externa é outra coisa que está sendo buscada freneticamente. Os laboratórios usam de animais, sacrificam animais para criarem cremes rejuvenescedores, que vão diminuir as rugas, né? Que vão fazer não sei o quê. E as cirurgiões plásticos, não tenho nada contra plástica, gente. Se tiver alguém que é cirurgião plástico aqui, não é isso. Mas o exagero é sempre o exagero, né? As cirurgias plásticas se modernizam, constroem outro rosto. Você passa um tempo sem ver a pessoa, quando você vê, eu te conheço de onde? A pessoa está totalmente, tinha um nariz grande, está com um nariz pequeno, tinha não sei o quê, tinha papada, não tem mais papada, não é? Aí eu li no livro de Dores da Alma, de Hamed, que ele fala que a gente quer mostrar essa beleza externa para esconder a nossa feiura interna. Olha, não sou eu que estou dizendo isso, não, gente. Foi lá no livro Dores da Alma que eu li e vi isso. Então, olha só, a beleza interna que nós deveríamos trabalhar, né? Buscar as coisas espirituais, porque nós saímos da pátria espiritual com um programa e prometendo que chegaríamos aqui e iríamos cumprir com esse programa, porque já estamos cansados de vir aqui e não cumprir com o que programamos na espiritualidade. Mas o que nós programamos na espiritualidade? Nós não programamos comprar carro do ano, nós não programamos andar com etiqueta, com roupa de marca, nós não programamos nada disso, nós programamos nos tornar pessoas melhores, independente da situação que nós estejamos. Nós podemos ter o que nós quisermos, desde que nós não tornemos reféns das coisas. Nós não podemos nos tornar reféns do ter. Nós temos que buscar o ser, os valores reais que nós viemos aqui buscar. Aí nós chegamos aqui na Terra com esse programa pronto. Nos distraímos com muita facilidade, com tudo que nos é oferecido. E é nos oferecido muita coisa. Tudo que é nos oferecido, nós nos distraímos com aquelas coisas e vamos juntando coisas, e esquecemos do principal. Não temos tempo. Eu não tenho tempo para ir na casa espírita, porque eu tenho que fazer não sei o que lá em casa, porque eu tenho que cuidar das minhas coisas lá em casa, porque eu tenho que fazer isso, que tenho que fazer aquilo, e aí eu não tenho tempo de buscar o que realmente eu vim fazer. O que acontece depois? Acontece que os conflitos surgem, porque o espírito, que somos nós, ele sabe o que você veio fazer aqui. Ele sabe, nós sabemos, lá no nosso íntimo, o que nós viemos fazer aqui. E aí os conflitos começam a aparecer.
porque é o conflito do ser com o ter. E aí, como a gente lá no íntimo, a gente sabe o que veio fazer aqui e não está fazendo, a gente entra em conflitos. E os conflitos começam a aparecer. E aí a gente começa a achar que a vida está difícil, que nada é como eu pensei, que tudo tem dificuldade, começa as reclamações, né? E começa aquela introspecção, e eu começo a sair da sociedade e ficar em casa, entrar em depressão, que é a doença da moda aí, que eu acho, é tanta gente com depressão, que eu acho que a gente olha e está na moda ter depressão, eu também vou ter. Nós estamos entrando agora no mês de valorização da vida. Mas como é que nós vamos valorizar a nossa vida? Comprando coisas, nos tornando, fazendo um corpo mais perfeito, um rosto mais perfeito? Não. Valorizar a vida é ser grato. Agradecer todos os dias por tudo que você tem. Sorrir para a vida. Ver um nascer do sol nessa região fantástica que é a nossa aqui. Você vê um nascer do sol na beira da praia, isso é um grande remédio. Eu estava falando hoje que o maior remédio que eu tenho é essa natureza exuberante que tem aqui nessa região em que a gente mora. Você mergulhar numa água do mar, você sai de lá renovado, você sai bem, é o remédio que a gente tem de graça aí. Está aí para nós. E nós perdemos tanto tempo, meus irmãos. Nós perdemos tanto tempo vendo noticiário. As pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Mas ver a novela das 5, não sei, eu nem sei nem quantas novelas tem, mas eu sei que tem muitas. Tem uma das 4, uma das 5, uma das 6, até 11 horas da noite tem novela, para quem quiser. Aí a pessoa senta na frente de uma televisão para ver novela que é uma cultura inútil, aí vê novela que ensina lá como matar da melhor maneira possível, como trair, né? Como roubar, como fazer um monte de coisa errada. E a pessoa diz, eu não tenho tempo para fazer um exercício físico, eu não tenho tempo. A poltrona já tem um buraco. Né? Tanto ficar sentado lá na frente da televisão, esperando um planeta que vai regenerar. Gente, o planeta vai regenerar. E aí eu estou esperando que amanhã de manhã eu acorde e o planeta esteja regenerado. Se eu nada fizer para o planeta regenerar, quem vai fazer sou eu. Eu tenho que fazer a mudança. Gente, nós discutimos tanto. Discussões inúteis que a gente vê na internet e em todo lugar. Nós discutimos política e ficamos cuidando do que fulano está fazendo lá em Brasília, quanto o outro está roubando, se vai preso, se não vai preso. E o que nós estamos fazendo da política? Nós não temos que discutir política, nós temos que fazer política. Qual é a diferença em fazer política e discutir política? Discutir política é uma inutilidade, não vai mudar nada. Nós não vamos mudar. Agora, fazer política você pode fazer. Você pode entrar para uma ONG, pode entrar para qualquer projeto bom que tem aí. Você pode cuidar do seu bairro, você pode cuidar da sua rua. Nós falamos do incêndio na Mata Atlântica, lá no norte, né? Nós falamos tanto que você já não consegue mais abrir qualquer coisa que está lá, os comentários. Mas, efetivamente, o que nós estamos fazendo? Efetivamente, nós estamos colocando cimento nos nossos quintais, porque as folhas sujam e eu tenho que varrer, né? Efetivamente, nós teríamos que plantar uma árvore, pelo menos uma. Já imaginou se cada um de nós plantasse uma árvore, cada um dos brasileiros plantasse uma árvore, nós não teríamos mais problemas. Planta uma árvore, mas eu moro num apartamento.
então planta na calçada, mas na minha calçada já tem uma árvore, então planta no parque, ou planta em qualquer lugar. Tem lugar, se você for para a serra ou para qualquer lugar, planta lá onde tem bastante terra. Nós temos terra para plantar, mas nós perdemos o nosso tempo inutilmente discutindo essas coisas que não vai mudar nada. Quem tem que resolver isso, eles lá vão tentar resolver. Agora, eu vou fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Nós temos que parar com essas discussões inúteis e começar a fazer a nossa parte. Ah, mas é só eu. Não. Ah, mas todo mundo joga lixo na rua, todo mundo joga. O que tem que eu jogue esse papelzinho de bala? Faz diferença o papelzinho de bala. Nós não podemos jogar lixo na rua e nem misturar esse lixo todo que nós estamos fazendo. Nós temos que fazer, reciclar, fazer o que dá para fazer, para mudar o planeta que nós amamos. Eu amo esse planeta. Eu amo esse país em que vivo. Quando as pessoas começam a falar mal do Brasil, eu quero ir embora desse país. Eu falo, gente, eu acho que você deve ir embora mesmo. Porque eu não gosto de ver ninguém falando mal do meu país. O país que eu reencarnei, que eu escolhi na espiritualidade para vir para cá, esse país lindíssimo, que tem montanhas maravilhosas, que tem mar lindo, que tem rios, que tem cachoeiras, que tem tanta coisa linda. E eu estou reclamando desse país maravilhoso. Esqueço de ser grato. A gratidão é uma coisa que nós temos que trazer para a nossa vida, como eu falei antes, todos os dias. Nós temos que abrir os olhos de manhã e já agradecer. Obrigado, Senhor, que eu acordei, porque eu podia ter desencarnado essa noite, né? Aliás, a gente pode desencarnar e nem ver que desencarnou, né? Porque as coisas são tão automáticas, assim, a gente faz a nossa vida uma rotina insuportável. A gente faz, levanta todos os dias, tem até uma música que falava nisso, todo dia ela faz tudo igual, não é? Todo dia faz a mesma coisa, levanta de manhã, toma o cafezinho, faz isso, passa, olha, há 20 anos, tem gente que trabalha há 20 anos no mesmo lugar, passa pela mesma calçada, 20 anos passando pela mesma calçada, atravessa no mesmo lugar. E se você pedir para ela descrever ali por onde ela passa, ela não sabe. Um dia desse eu cheguei numa loja, numa lavanderia, e na frente da loja tem um flamboyant. Vocês sabem que o flamboyant é uma árvore, quando está florida, belíssima. É linda. Um flamboyant que dava assim, fazia um túnel para você entrar dentro da loja. Lindo, lindo, todo florido. Eu entrei e falei para a moça assim, bom dia. E ela falou, bom dia. Aí eu falei, é assim mesmo. Aí eu falei, mas que flamboyant lindo que tem aqui na porta. Aí ela olhou para mim e disse assim, flamboyant? O que é flamboyant? Eu falei, essa árvore linda que tem aqui na entrada da loja. E ela disse, eu nunca vi que tinha uma loja, que tinha uma árvore aí. Ela ia todos os dias trabalhar, passava por baixo do flamboyant e não via o flamboyant. Assim somos nós. Passamos pela vida sem observar a vida, sem ver as coisas belas que estão à nossa disposição. Por quê? Porque nós vivemos muito ocupados olhando para a nossa imagem. Porque nós vivemos muito ocupados com o ter, com as coisas. E esquecemos do principal. Vamos mudar esse foco. Vamos parar com isso. Vamos mudar, vamos passar a observar tudo. As coisas belas da vida, que são de graça. Todas as coisas boas que vão nos acrescentar alguma coisa, elas não custam dinheiro. Você vê que coisa maravilhosa você dar um abraço em alguém. Isso custa dinheiro? Não custa dinheiro. É você falar, principalmente lá dentro da nossa casa, onde nós temos o maior laboratório de convivência à nossa disposição. Falar, eu te amo. Uma vez eu estava falando isso e a moça falou assim para mim, do público, ela disse, se eu falar isso lá em casa, vão me chamar de maluca. Ou a falta de hábito de falar, eu te amo, não é? Bom dia, como é que você está hoje?
ter palavras agradáveis com as pessoas que estão lá. Ah, Toninha, mas as pessoas que estão lá dentro de casa são muito difíceis. Por que será que as pessoas lá dentro de casa são tão difíceis assim? Eu tão boazinha, né? Por que eu convivo com pessoas tão difíceis? Porque eu também sou difícil, eu preciso aprender com aquelas pessoas. Nós não estamos na família errada. Nós não estamos no lugar errado. Nós moramos na casa onde nós temos que morar, com as pessoas que nós precisamos, no trabalho, com o trabalho que nós precisamos para crescer. Tudo é para o nosso crescimento. Nós não estamos no lugar errado. Nós temos que dar graças a Deus que estamos lá. Então, vamos acabar com essa rotina do dia a dia. Vamos mudar. A gente sair de casa, por exemplo, se você sai de carro ou a pé. Hoje em dia a gente anda mais a pé, eu acho, porque é melhor, ou de bicicleta, ou de, então, agora de skate, sei lá de quê, de skate, de patins, de patinete, sei lá, essas coisas que locomovem. E aí, você pode olhar mais. Hoje eu não vou por essa rua, porque essa rua eu já fui ontem. Eu vou atravessar ali, vou caminhar um pouquinho mais, até eu já vou fazer um exercício um pouco mais, né? E vou por aquela outra rua, né? Vou observar o que tem em volta de mim. Vou observar, agora está entrando a primavera. Uma época tão bonita, de tantas flores, apesar que todas as épocas são bonitas, mas a primavera, ela tem um colorido especial. Então sai, observa a tua volta, olha o que tem em volta de você, olha os ipês que estão floridos, lindos, todas as cores, né? Vamos olhar as crianças crescem, você nem viu. Meu Deus, essa criança eu vi outro dia, estava pequenininha, agora já está enorme do meu tamanho, porque a gente não observa, porque a gente não olha, porque a gente não vê o que é essencial nas nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, é melhor você ter menos condição material e ter uma vida espiritual mais trabalhada do que você buscar tanto. Tem gente que trabalha em 2 empregos, em 3 empregos. Aí sai de manhã, as crianças estão dormindo. Quando volta de noite, as crianças estão dormindo. Não vê os filhos crescerem. Não presta atenção mais no que está acontecendo à sua volta. Aí, qual é a receita para a gente sair disso? De todas esses problemas que carregamos, essas dores da alma. O que nós viemos fazer aqui nessa casa? Nós viemos numa casa de oração para buscar alívio para as dores da nossa alma. Não é assim? Conforme vamos adquirindo conhecimento das verdades, nós vamos sendo mais felizes. Então, se vamos sendo mais felizes e tendo mais paz, nós vamos ter alívio para as nossas dores. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou, e faz tempo, 2000 anos. Quantas vezes já tivemos aqui? Quantas vezes já tomamos conhecimento dos ensinamentos de Jesus? Quantas vezes já estudamos o Evangelho nesta ou naquela doutrina? Mas ainda não entendemos o Evangelho, porque ele não está em nós ainda. O Evangelho de Jesus não está em nós ainda. E é o remédio, ele é o grande remédio. Jesus é o médico das nossas almas. É o psicólogo. É o nosso professor. Mas nós, 2000 anos depois, continuamos sofrendo, continuamos agarrados ao ter. E não trouxemos Jesus para as nossas vidas ainda. E o que é trazer Jesus para as nossas vidas? Será que é botar um Jesus crucificado lá na parede de casa? Será que é falar em nome de Jesus toda hora? Será que é ser desta ou daquela doutrina? Ser cristão. O que é ser cristão? A gente vê tanta gente aí se dizendo cristão. Eu sou cristão. E aí?
Eu quero saber o que você está fazendo. O que está fazendo com os ensinamentos de Jesus? Porque esses ensinamentos têm que fazer diferença na nossa vida. Eles têm que melhorar a nossa vida, se nós seguirmos. Ser cristão é seguir os ensinamentos de Jesus. É trazer para a nossa vida. Em todos os momentos, em qualquer lugar. Temos que fazer a diferença lá fora, na rua, no nosso trabalho, com as pessoas que convivem conosco, com todos. Eu recebi uma historinha ontem, que conta que uma moça trabalhava num banco há 20 anos. E ela estava com depressão, pediu, assim, estava mal e foi ao médico, ao psiquiatra, para se tratar. E ela chegou lá e o psiquiatra era uma pessoa consciente. Para mim, ele era espírita. Eu que cheguei a essa conclusão. Ele virou para ela e disse assim, olha, eu vou dar uma tarefa para você. E daqui um mês você volta aqui. Aí ele disse, como é o nome da moça que trabalha, da pessoa que trabalha do teu lado lá no banco? E ela disse, Cíntia. E ele perguntou, Cíntia de quê? Não sei. Ela é o quê? Ela é casada, tem filho? Não sei. Ela não sabia nada, só sabia que era Cíntia a moça. Aí ele disse, como é o nome do seu porteiro do prédio? Eu não sei o nome dele, é um rapaz que está trabalhando há pouco tempo lá. Como é o nome do jornaleiro da revista lá da banca, que você passa todos os dias? Também não sei. Então você vai fazer o seguinte, você vai voltar daqui um mês, mas nesse mês você tem um dever para cumprir. Você vai falar com Cíntia amanhã, quando você chegar no seu trabalho, vai perguntar da família dela, vai perguntar coisas da vida dela, vai ver se ela não está precisando de você, de uma ajuda. Vai falar com o porteiro do seu prédio, vai perguntar como é que é a vida dele, o que ele faz quando sai de lá, e vai falar com o jornaleiro da mesma maneira. E a moça foi e fez o que ele mandou. Só que passou 2 meses e ela não voltou mais no consultório. Aí um dia ela encontrou o médico na rua e ele disse, ué, você não voltou mais lá? E ela disse, doutor, eu estou curada. Ah, é? Foi o que aconteceu? Ah, eu tive a oportunidade de conversar com Cíntia, eu soube onde que ela morava e que ela está tendo problemas de relacionamento com o marido, e eu consegui conversar com elas e fazer com que ela voltasse, com que eles voltassem a viver bem, e estão felizes, e eu também fiquei feliz porque eu fiz isso. O porteiro do meu prédio tem uma filha que estava na hora de entrar para a faculdade e ele não tinha dinheiro para colocar a filha. Eu consegui uma bolsa para ele, consegui ajeitar algumas coisas, e aí a menina está estudando já. E o jornaleiro estava com o pai doente e não tinha dinheiro para comprar remédio, e eu fui lá e comprei remédio para ele. Olha, essa história eu achei fantástica. Porque é isso. Nós não prestamos atenção em quem está do nosso lado. Às vezes a pessoa vive uma vida inteira do nosso lado. E a gente não sabe nada da vida dela. Nada. Às vezes a gente não dá nem bom dia. Por isso as pessoas até estranham. Quando você chega e fala assim, bom dia. Eu chego com essa minha voz delicada e eu falo, bom dia de verdade, né? Aí outro dia o rapaz da farmácia falou, nossa, mas a senhora deu um bom dia de verdade. Eu falei, claro, eu dou bom dia de verdade, vou dar bom dia de mentira, né? Porque como eu falei antes, a pessoa fala bom dia, né? Você fala bom dia, ela fala bom dia. Então, a gente tem que desejar um bom dia de verdade. Quando você der bom dia, você dá um bom dia e joga um sorriso para aquela pessoa, né? Abrace quem está triste, quem está passando por dificuldade. Pergunta se você pode ajudar. O que você pode fazer por ela? Esse é o remédio que Jesus nos ensinou. Perdoa aquele que te prejudicou. A mágoa é um problema na nossa vida. Você guardar mágoa dentro do seu coração, você vai ter um câncer, com certeza, né? Essa semana eu estava falando com uma moça lá na academia e ela disse assim, Toninha, ela estava me contando uma história e disse para mim assim, eu fiquei com muita raiva. Quando ela falou muita raiva, ela ficou vermelha, o sentimento veio de novo, de raiva.
E ela disse, eu fiquei com muita raiva dessa pessoa que fez isso para mim. Eu falei, minha querida, não faz isso. Não faz isso com você. Quando você está falando raiva, você está agredindo você, não é a outra pessoa que você agride, é a você. Não usa essa palavra. Essas palavras são para ser arrancadas do nosso dicionário. Raiva, ódio, essas coisas, mágoa, isso tudo nós temos que arrancar do nosso dicionário. Nós não temos que falar isso. Nós temos que falar de amor, de perdão. Nós temos que colocar bons sentimentos dentro do nosso coração. Porque aí sim, estaremos saudáveis. E aí, como eu disse, a gente vem nesta casa para buscar o remédio para nossas almas. E o remédio para nossas almas, Jesus nos deixou há 2000 anos, quando ele disse, buscareis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós queremos a salvação, queremos nos libertar, mas a maioria das pessoas que busca a salvação não sabe nem o que é salvação. Salvação de quê? Quero ir para um céu onde anjinhos tocam harpa o resto dos tempos. Meu Deus do céu, que coisa muito sem graça, né? O primeiro dia que você escuta a harpa é maravilhoso, o segundo já está enjoado e o terceiro agora imagina para sempre. Não dá. Então, que salvação é essa que nós queremos, que nós buscamos tanto, e que nós não sabemos muito bem o que é? Nós queremos nos salvar das dores, mas como é que a gente se salva das dores? Nós nos salvamos das dores através do conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Foi isso que Jesus nos ensinou. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará de tudo, da ignorância. A ignorância, que é um dos piores problemas que carregamos, é a ignorância. Quando eu falo ignorância, não é ignorância e burrice, é ignorância de ignorar. A gente não sabe nada. E quando a gente tem gestos e tem colocações que a gente tem aí em relação aos nossos irmãos, a gente está dando um atestado de ignorância quando tem preconceito de tudo. Quando a gente julga, quando a gente olha a história de uma pessoa e fala assim, mas eu se fosse você agiria dessa maneira. Mas como eu se fosse você? Eu sou eu, você é você. Cada um tem a sua história, cada um tem que agir de uma maneira, né? Nós temos que respeitar o outro com a religião que ele tem. Às vezes eu fico vendo as pessoas entrarem dentro de templos e quebrarem imagens. E eu fico pensando, será o que essa pessoa pensa? Ela pensa que vai terminar com aquela doutrina quebrando a imagem? Né? É uma ignorância mesmo, é ignorância. Então, quando nós tivermos esse conhecimento que Jesus nos diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. A doutrina espírita nos dá condições de buscar essa verdade. A casa espírita, toda casa espírita, ela tem estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, estudo dessas obras básicas maravilhosas e outros estudos mais. E conforme você vai estudando, você vê, o Livro dos Espíritos é um livro tão rico que você... Um dia eu estava falando com uma senhora, ela disse assim, eu não fui mais lá no Grupo Pedro, não, porque eu já estudei o Livro dos Espíritos, já sei tudo que tem lá, e vai lá e repete a mesma coisa, ela falou. E eu falei, então está na hora da senhora ensinar, se a senhora já sabe tudo, né? Já aprendeu tudo, está na hora de ensinar. Quem sou eu para dizer que eu sei tudo? Quando eu leio o Livro dos Espíritos, e quando eu estudo o Livro dos Espíritos, o meu estudo do Livro dos Espíritos já tem uns 15 anos que eu estou estudando o Livro dos Espíritos. Esse último estudo que nós estamos fazendo aí, vai para 5 anos já. Cada vez que eu abro aquele livro, e que eu leio uma pergunta e vejo uma resposta, eu penso, gente, eu não tinha visto desta maneira. Eu não tinha observado isso assim. Ou alguém, que como é estudo em grupo, né,
que é o estudo mais enriquecedor que tem, é o de grupo, os grupos de estudo. E aqui nessa casa tem grupo de estudo, né? Quando é estudo em grupo, um traz um conhecimento dele, o outro traz um conhecimento dele, e a gente soma com o da gente. Olha, é muito mais abrangente o conhecimento que se adquire desta maneira, com estudos em grupos. E tem estudo em grupo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da Gênesis, do Céu e Inferno. São livros que, numa encarnação, mesmo que a gente viva 100 anos, que eu vou viver, mesmo que você viva 100 anos, você não vai aprender tudo que tem ali de jeito nenhum. Você, na outra encarnação, tem que recomeçar tudo de novo. Não é assim, ninguém vai sair daqui formado como espírita. Ninguém vai sair com diploma. Olha, eu já sei tudo. Como já sei tudo? Não sei nada. Quanto mais sei que nada sei. Sócrates nos diz, né? Então, quanto mais a gente sabe, abre-se um leque de aprendizado. E mais você precisa estudar. Então, tem muita gente que a gente vê chegando pela primeira vez à casa espírita, que não conhece a doutrina, que vem através da dor, normalmente. A maioria vem através da dor. Ela chega pensando em ver espírito, né? Em ver alguma coisa extraordinária. Fica olhando a pessoa que está ali na mesa, eu acho que eu estou vendo uma luzinha do lado dele, não sei o quê, não é? Sim. É vagalume. Estou vendo não sei o quê, eu estou vendo um sinal lá atrás, eu estou vendo. Fica procurando uma coisa assim, mas não é isso. Doutrina espírita não é mediunidade. Doutrina espírita é a busca do conhecimento. A mediunidade é só pode acontecer ou não, né? Você estuda a mediunidade e tudo, mas a mediunidade é uma coisa, esse contato, eu estou falando desse contato com os espíritos, porque Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, ele nos diz que todos nós somos mais ou menos médiuns. Por que mais ou menos médium? As pessoas me perguntam muito isso. Por que mais ou menos médium? Por que eu não sou médium logo? Porque mais ou menos médium. Esse intercâmbio com os espíritos é constante. Enquanto nós dormimos, nós nos encontramos com o nosso ente querido. Quem já não sonhou com um ente querido que está na pátria espiritual? Você se encontrou com ele de verdade, né? Um amigo, uma pessoa que já partiu. Quem não teve a intuição, você às vezes está fazendo alguma coisa em casa, aí você está com um problema que você tem que resolver. Aí vem aquela ideia na tua cabeça, que não é tua, né? Mas você pensa, puxa, tive uma ótima ideia, mas não é minha ideia. Foi alguém que soprou no meu ouvido, porque era daquela maneira que tinha que ser feito, né? Então, esse contato com os espíritos é constante. A gente sabe que tem aqueles que têm uma mediunidade mais aflorada. Aí esses que dão passividade a espíritos, né, tem de vários graus, e que trabalham com mediunidade, né, e isso tudo. Mas a casa espírita não é focada só nisso. A casa espírita é focada no conhecimento. Até porque, para ser médio e trabalhar num grupo mediúnico, você tem que ter muito conhecimento. Eu fazia uns cultos numa clínica de dependência química, e aí um dia ia um padre, um dia ia um pastor, e outro dia ia eu espírita, com mais umas pessoas. E aí eu cheguei lá, veio o rapaz, a senhora é espírita, vai fazer o culto espírita? Ah, eu quero ir também. Ah, então tá, vamos lá, vamos assistir o culto espírita, levava o evangelho para ler, né? E ele virou para mim e disse assim, será que eu posso falar com meu irmão? E eu falei, não sei, onde que está teu irmão? E ele disse, o meu irmão já morreu. E eu falei, bom, aí fica mais difícil, né? Porque se ele tivesse vivo, você pegava o telefone, ligava para ele, qualquer coisa, mas assim como é que fica? E aí ele disse, mas eu queria tanto participar dessa coisa de mediunidade que vocês fazem. E eu falei, você pode? Ele me perguntou, posso? Eu falei, pode. Você vai primeiro fazer a introdução à doutrina espírita,
É o primeiro estudo que se faz na Casa Espírita, a Introdução à Doutrina Espírita. Depois você vai fazer o estudo sistematizado, que a Introdução à Doutrina Espírita é mais ou menos uns 6 meses. Depois você vai, dependendo da casa, de 4 a 6 meses, mais ou menos, para entender o que é a doutrina. Depois você vai fazer o estudo sistematizado, que dura de 2 a 4 anos, e aí ele começou a ficar parado olhando para mim. E depois você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e paralelo com isso você vai ficar assistindo as palestras, e aí já estava em 10 anos. E ele disse, mas tudo isso? Eu falei, tudo isso. Eu falei para ele, tudo isso e um pouco mais, dependendo, né? Porque aí depois que você fizer um curso mediúnico, um curso de estudo à mediunidade, aí você vai ver se você tem condição ou não. Aí ele ficou, mas eu pensei que não é. Eu pensei que a gente podia assistir assim. Não, não pode. Então a gente vê muita gente chegando na Casa Espírita e pensando isso, que vai ser convidada logo para participar de um grupo mediúnico. E não é assim. Então, como todos nós somos médiuns, nós vivemos esse intercâmbio. Temos que agir, os médiuns, principalmente os médiuns que trabalham com mediunidade, têm que agir como médium 24 horas. Tem gente que pensa que é só no dia que vai lá. Não, no dia que vai lá eu não posso falar palavrão. No dia que eu vou trabalhar eu não posso beber. No dia que eu vou, eu não posso isso, não posso... Não, isso são coisas que você não pode fazer nunca. Você é médium, você tem que ter uma vida moral elevada. Você não pode fazer essas coisas, não é só no dia. No dia que eu vou lá, eu não vou comer carne. Chico Xavier comia carne. Ele gostava de comer um pedacinho de carne. Mas um pedacinho, não é igual nós, que enche de feijoada e depois vai para uma reunião mediúnica. Como que fica isso? Como que os espíritos, quando você vai lá nos mensageiros de André Luiz, você vai ver como o trabalho que os espíritos têm para pegar aquela pessoa que bebeu, naquele dia, que bebeu, e deixar ela separada dos outros. Né? Então, essas coisas, mas eu só bebo de vez em quando. A bebida é uma coisa que não é bom para a nossa saúde em todos os sentidos. Então, a gente já sabe que não deve beber. Eu trabalho com alcoolismo e dependência química há 30 anos já. 30 anos. E a gente vê os problemas que o álcool... E o álcool é o trampolim para as outras drogas, né? Os problemas que o álcool trazem para as famílias, para as pessoas... Né, a desintegração das famílias, né, e tudo. Então, o melhor é não beber nada. Tem tanta água boa aí para beber, né? Vamos beber água. Um suco natural, né? E ponto. A gente não pode trazer essas coisas para a nossa vida, porque ali vem as companhias espirituais que gostam. Essa semana nós tivemos 1 hora de aula, estudando o livro dos médiuns. Ele trouxe exatamente esse assunto. Daquelas pessoas que são médiuns e bebem e fumam ou fazem qualquer outra coisa. Isso é uma coisa que a pessoa tem que ter consciência. Né? E aí, Emmanuel fala no Fonte Viva que essa página que fala sobre o narcisismo, ela fala, ele deu o título de A Cortina do Eu. E ele fala, Paulo começa essa passagem dizendo, porque nós buscamos o que é nosso e não o que é de Cristo Jesus. Olha só, que mensagem, está nos Filipenses essa mensagem de Paulo. Nós buscamos o que é, porque o homem busca o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Nós temos que buscar as coisas que são de Cristo Jesus. E aí, isso é chuva? Abençoada chuva, obrigada, meu Deus. E aí, voltando para cá, a chuva vem tirar os miasmas, né? Os miasmas que estão aí, limpar
o ar, né? Nos deixar melhores, trazer energias mais limpas para nós. E aí, Emmanuel nos diz nesse capítulo, leiam lá esse capítulo, desse livro aqui, Fonte Viva. Não me lembro o número do capítulo, mas é 231 a página. Você vai ver lá a cortina do eu. E ele diz que essa cortina nos torna cegos para as realidades, para o que nós temos que enxergar realmente. Nos cega, nos cega. E ele termina, e eu vou terminar também a fala, com essa parte que ele diz. Ele termina esse capítulo falando isso. Emmanuel, olha, nós temos que trazer Emmanuel. Toda vez que eu leio uma página de Emmanuel, eu penso, ele está falando comigo, como é que ele me conhece? Não é? Aí ele diz, graças à divindade, a dor e a morte nos visitam mais dia menos dia. Olha, é uma graça de Deus isso. A dor e a morte. Porque vai nos fazer repensar os nossos valores. A dor é um santo remédio. Não é que a gente procure a dor, mas a dor é um santo remédio. A dor é que nos torna seres melhores. Se não, veja, olha a sua vida. A minha vida. Toda vez que eu tive um problema grande, quer ver uma coisa que muda a vida da gente, é você receber um diagnóstico de câncer. Você recebe um diagnóstico de câncer, muda a sua vida totalmente, os seus valores, você larga a casa, larga filho, larga tudo e vai buscar o tratamento, porque senão você vai morrer, né? Então, o tratamento agora é prioridade. E eu digo que eu tive a graça de ter um câncer há um tempo atrás, e foi aonde eu mais aprendi na minha vida, porque eu fiquei 1 ano lá dentro daquele hospital, vendo várias situações, e aí eu me lembrei disso quando eu li aqui essa mensagem de Emmanuel, que ele diz, graças a Deus, a divina providência manda a dor e a morte para nos fazer repensar as nossas vidas. Vamos pensar nisso. Vamos pensar o que estamos fazendo do tempo precioso que Deus nos deu aqui na Terra. E tão rápido, num piscar de olhos, passou. E o que é que eu fiz da minha vida? Da minha existência? Fiquei vendo novela? Fiquei escutando noticiário, que eu já sei o que vai dar? Fiquei sem fazer uso desse tempo maravilhoso que passa muito rápido. Há pouco tempo eu tinha 20 anos. Faz muito pouco. Outro dia. Aí quando eu vou... Não dá... Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês que a maioria aqui ainda não sabe. Que conforme vai passando o tempo, não dá nem tempo da gente se acostumar com a novo visual. Aí eu olho no espelho e vejo essa senhora idosa. Meu Deus, mas não sou eu? Mas sou eu, né? Eu só sei disso quando eu olho no espelho. Porque se eu não olhar, quanto menos eu olhar no espelho, menos eu vou ver que eu sou essa senhora idosa, né? Porque a gente não se acostuma com isso. Não se acostuma. Bom, gente, então vamos fazer uma reflexão. Vamos lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o vosso próximo como a si mesmo, que é um ensinamento maravilhoso, tem a lei do amor ali, e vamos trazer o amor para as nossas vidas, o amor real, não o amor mistificado, mas o amor real. Muito obrigada e que Deus possa abençoar a todos que se encontram aqui.